Esta aqui é a aula das primas, a SUSEP e a Previc. Sim, elas são primas porque elas têm exatamente a mesma função em sistemas diferentes, né? A gente diz que a SUSEP e a Previc fazem parte do sistema de supervisores, né? A gente tem aqui basicamente todas as primas dessa relação. Meu Deus, Kleber, que papo mais louco, não estou entendendo nada. Calma, meu nobre aluno. É porque você talvez esteja aqui no vídeo 6 e não viu que isso aqui é uma playlist completa de um curso para CPA 20. Então, se você está em Nárnia, clica no link aqui em cima num card que você vai ser redirecionado lá para a aula 1, tá? Mas elas são primas, né? Porque vão exercer exatamente a mesma função do que a CVM, que foi a aula passada, né? Então, a CVM vai cuidar dos valores imobiliários, a SUSEP vai cuidar do mercado de seguros privados e a Previc vai cuidar da previdência complementar, né? Vamos escrever que fica mais fácil de você visualizar, tá? Então, basicamente, a gente vai ter aqui as três primas. Nós temos a nossa querida e amada Comissão de Valores Imobiliários, que vai cuidar dos valores mobiliários, obviamente, né? Ela vai cuidar dos valores mobiliários, né? E a gente diz que aqui a CVM tem um negócio chamado de poder de polícia, porque ela pode instituir as normas, fiscalizar estas normas e ainda punir por essas normas, né? A gente tem aqui as primas, né? Nós teremos aqui a SUSEP, a SUSEPinha, que vai cuidar de tudo que são os chamados seguros privados. E os seguros privados compreendem 4 campos importantes para a gente, ó, presta atenção. Primeiro, obviamente, são os seguros, não precisa ser nenhum gênio para deduzir isso. A gente tem uma operação que se chama resseguro, que basicamente é o seguro do seguro, então o resseguro é uma operação de seguros. Nós temos aqui, olha que importante, ó, previdência complementar. Sim, senhores, previdência complementar. Por isso que lá no módulo 6 dessa prova aqui, da CPA 20, a gente fala lá de VGBL, de PGBL, porque eles são fiscalizados aqui pela SUSEP complementar, né? Aqui, ó, um N, né? Complementar. E nós temos também aqui a paixão de todo bancário, que são os títulos de capitalização. Isso aqui fazem parte dos seguros privados, que está aqui no guarda-chuva da SUSEP. E sim, a SUSEP, como uma prima, ela também tem poder de polícia. E por fim, nós temos uma outra carinha aqui, né, que se chama a Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar, que abaixo aqui do guarda-chuva da Previc, nós temos basicamente os fundos de pensão. Fundos de pensão, né? Então, esse aqui é o nosso escopo aqui, né? E todas elas têm o chamado aqui poder de polícia, porque ela vai criar a norma, ela vai fiscalizar a norma e sim, ela vai implementar a punidade. Né, Kleber? Mas a polícia não pune, né? Ela dá umas cacetadinhas lá nos vagos, né? Que a gente sabe, né? Bom, e na aula passada também, eu mostrei para vocês que o principal objetivo, a principal atribuição da Comissão de Valores Imobiliários é incentivar a poupança no capital social das empresas. E aí, para incentivar a poupança no capital social das empresas, ela vai se dividir num organograma bem lindo, né, que a gente botou a CVM aqui no meião, aqui na meiuca, e aqui em cima nós tínhamos aqui, por exemplo, as instituições financeiras, né, os participantes, as instituições financeiras e os profissionais. E aqui embaixo nós tínhamos os investidores, né? E aí, ao mesmo tempo em que a CVM aqui fiscalizava esses caras, automaticamente ela protegia os investidores. Concorda comigo? Protege os investidores, né? Quando a gente começa a falar aqui da SUSEP, é exatamente igual. Por quê? Se a gente colocar aqui a SUSEP embaixo, a SUSEP vai fiscalizar as seguradoras, a gente pode colocar aqui também os corretores de seguro, né, que são os profissionais desse mercado. Então ela vai aqui, ó,
fiscalizar esses caras aqui, né? Então, os seguradores, corretores de seguros, a galera que vende título de capitalização, a galera que vende previdência complementar, ao mesmo tempo que ela vai aqui, ó, proteger quem? Os segurados, não é verdade? Kleber e a Previc, exatamente igual! Olha só, a gente pode colocar aqui também a Previc, que ela vai fiscalizar quem? Os fundos de pensão. Então, enquanto ela fiscaliza os fundos de pensão, ela está protegendo quem? Os pensionistas, que são basicamente os cotistas que existem dentro de um fundo de pensão. Então, de novo, ó, repara que elas são primas, porque elas têm exatamente a mesma função. E assim como elas têm a mesma função, elas têm... Adivinha? Elas têm todas as três também a mesma... Opa, escreveu com a borracha, não dá, né? Tem todas as três a mesma composição. Sim, senhoras e senhores, elas são compostas por 5 pessoas. Não, é muito mais gente. Sim, são muito mais gente, funcionários, colaboradores e tal. Mas a diretoria é composta por 5 pessoas. Sendo essas 5 pessoas, né, a gente vai ter aqui, ó, um presidente mais 4 diretores. Né? E aí você lembra que o presidente tem o chamado de voto de Minerva. Por quê? Porque é um número ímpar. Então, se a gente tem 5 pessoas para votar, obviamente, quem vai votar primeiro são os 4 diretores. E aí, 2 diretores da esquerda, 2 diretores da direita, cada um votou por um lado, demos um empate técnico. Quem vota por último é o presidente. É um número ímpar, então ele vai decidir. Olha que lindo, né? É tudo muito bem pensado, né? E todos esses caras aqui são indicados pelo presidente. Então, é o presidente da República que vai indicar o presidente, né? E aí, quem que vai validar esse cara aqui? Vai passar lá pelo Senado Federal esses nomes aqui, ó, dizer, o Senado vai avaliar se eles têm competência técnica, se eles têm experiência nesta área para, ok, você pode, a partir desse momento, ser um diretor da SUSEP, Previc ou da Comissão de Valores Imobiliários. E aí, galera, o que a gente tem? A gente tem aqui também o escopo das competências, ou seja, quais são as funções que tem a SUSEP e a Previc. Olha só, sempre que a gente fala aqui de competências de órgãos públicos, seja do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, da CVM, da Previc, da SUSEP, do CNSP, né? O mais importante é você entender a estrutura, tá? Se você não lembra da estrutura, volta lá na aula 1, na aula 2, que eu falo, desenho de novo a estrutura, tá? Porque a gente tem os caras que dão os conselhos, a gente tem os caras que criam as normas e executam e fiscalizam, tá? Quando a gente tá falando lá dos conselhos, eles sempre vão ter verbos que são não executivos, né? Lembra da brincadeira que eu falo que eles não fazem nada? Eles dão conselhos. Conselhos dá conselho. Você vai pedir um conselho para sua vozinha, cara, ela vai te dar um conselho, não vai executar nada. Aqui, a gente tem os normativos, os executivos, e aqui eles vão fazer as coisas, tá? Então, sempre que a gente pensar nas competências de Banco Central, SUSEP, CVM, Previc, são verbos de execução. E aí a gente tem o bônus de que as meninas têm o poder de polícia, ou seja, elas vão criar a norma, elas vão fiscalizar e vão punir o desgraçado que violou as regras. Então, quando a gente fala aqui das competências, ela vai, né, aquela linda frase, né, ela vai promover o aperfeiçoamento. E como que ela vai promover o aperfeiçoamento? Né? Ela vai criar regras, ela vai fiscalizar o mercado, né? Lembra de todo aquele nosso esqueminha lá, ela fiscaliza e protege, né? E aí, como ela faz parte aqui, né, do executivo, quem vai de fato aqui fazer as coisas acontecer, ela vai, por exemplo, autorizar. Eu quero abrir uma corretora de seguros, eu quero abrir uma seguradora, eu quero criar um fundo de pensão aqui na Top Invest. Quem vai fazer? SUSEP e Previc. Bom,
Aí eu criei o fundo, tá lá rodando a minha seguradora, né? A gente tem o chamado de reserva de contingências, é um valor grandão que tem que estar lá separado, depositado numa conta especial. Se der vários sinistros ao mesmo tempo, como aconteceu aqui, por exemplo, nas enchentes do Rio Grande do Sul, essa empresa está preparada para pagar todos os sinistros, né? Aí entra o papel aqui da SUSEP de fiscalizar, né? Então ela vai lá, vai fiscalizar e vai ver se eu tenho esse dinheiro aqui em conta, né? Só que, o que ela vai fiscalizar? Ela vai fiscalizar, por exemplo, as normas, então ela vai normatizar. A SUSEP vai dizer qual que é o valor de reserva que eu tenho que ter lá, e depois ela vai fiscalizar, né? Ela vai aqui, por exemplo, inspecionar. Ela vai também aqui proibir o que eu posso, o que eu não posso fazer. Por exemplo, essa reserva aqui não posso investir em ações, tem que ter em renda fixa. Posso investir em imóveis físicos? Sim, pode, né? E aí, por fim, ela vai aqui, ó, punir. Eu violei a regra. Qual que é a punição? Mesmos lá, ó, multa, advertência, cassação. Eu posso obrigar, olha que louco, a SUSEP, a CVM e a Previc podem obrigar a liquidação extrajudicial. Sabe o que isso significa? A SUSEP vai bater lá na portinha da minha seguradora e vai dizer, olha, você não está cumprindo com as regras, eu já te dei uma advertência, eu já te dei uma multa, agora acabou o jogo para você. A partir desse momento, eu, como SUSEP, estou tomando conta. Eu vou nomear um advogado, vou nomear um administrador que vai tomar conta disso aqui e a gente vai vender esta operação para um outro player porque você não está administrando corretamente. Então, são todos os casos de que a SUSEP, que a CVM e que a Previc vão, de fato, fazer, tá? E aí, qual que é a atribuição da Previc? Cara, é exatamente a mesma coisa, né? Ela vai autorizar, fiscalizar, automatizar, inspecionar, né? Qual que é a grande diferença aqui? Que cada uma vai cuidar do seu mercado. E qual que é o seu mercado? E por isso que eu gosto de dar aula das três junto, né? Da CVM, que foi a aula passada, SUSEP e Previc. Porque, basicamente, você percebeu que as atribuições são exatamente as mesmas. O que a gente vai ter aqui é uma distinção do mercado em que elas atuam. Então, a gente pode desenhar aqui bem grandão, três grandes mercados. A gente vai ter a CVM, que vai cuidar de tudo que são valores mobiliários. Ou seja, esse cara aqui se chama de mercado de capitais. Então, tudo que é mercado de capitais está aqui sobre essa atribuição da CVM. Quando a gente fala da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, a gente vai falar tudo que são mercado de seguros. E lá dentro do mercado de seguros, a gente vai compreender os seguros propriamente dito. A gente vai ter também os resseguros. Nós teremos aqui também os títulos de capitalização, fazem parte dos seguros. Lização, né? Uma capitalização, dá para entender, né? E aqui, por fim, nós temos as previdências complementares. Então, esses aqui são os mercados que vão estar sob o guarda-chuva da SUSEP, ou seja, é o chamado aqui de mercado de seguros. Tudo que é o mercado de seguros está sob o guarda-chuva da SUSEP. E por fim, nós temos a outra prima que se chama a Previc, a Superintendência de Previdência Complementar. Quem que ela vai cuidar aqui, ó, dos fundos de pensão. Quem são os fundos de pensão? Basicamente, são as previdências complementares fechadas. Aqui a gente chama de entidades fechadas de previdência complementar. E aqui a gente chama de entidades abertas de previdência complementar. Qual que é a distinção desses caras? Por que é fechada? Porque eu não posso ter acesso, né? O que é uma entidade aberta? Eu vou lá no banco, Bradesco, Santander, Itaú, XP, BTG, corretora, seguradora, na Porto Seguro, na Mafre. Eu posso comprar um plano de previdência. Posso comprar um VGBL ou posso comprar um PGBL. Se eu posso comprar em qualquer lugar, é um plano aberto, né? Está disponível ao público. Já um plano fechado é um plano que tem uma certa restrição. Pode ser uma classe de trabalhadores, pode ser funcionários de uma determinada empresa, pode ser pessoas que sejam associadas a um determinado
associação de classe, né? Então, por exemplo, existe a OABPrev. Quem que pode ser cliente da OABPrev, que é um fundo de pensão? Quem é advogado está credenciado na OAB. Quem que pode ser do fundo de pensão da Petrobras? Quem é funcionário da Petrobras, da Vale, quem é funcionário da Vale. Né? Então, esse é um fundo fechado. Só quem atende determinada regra pode participar daquele fundo exclusivo, tá? Então, a gente viu aqui as diferenças de CVM, SUSEP e Previc e como elas são também parecidas. E aí a pergunta é, essa aula gratuita tá legal? Cara, se essa aula gratuita tá legal, aí imagina você o curso pago. Cara, e aí se você não é meu aluno do curso pago, que obviamente tem muito mais coisa, tem suporte de inteligência artificial, tem os professores certificados, cara, tem coisa pra caramba. A pergunta é por que você não é meu aluno ainda? Então, tem duas explicações. Primeiro, você não quer passar de primeiro na prova, você vai estudar com o concorrente, ou você não vai com a minha cara. Se você não fosse com a minha cara, você não estaria aqui me assistindo até este momento, mais de 15 minutos de vídeo, no vídeo aqui, sei lá, 5 da nossa playlist, 6 da nossa playlist. Então é o seguinte, ó, link da descrição, comentário fixo, e te vejo também no próximo vídeo, vídeo 7 desta querida e amada live. Falaremos do intruso a Ambima.